Oi pessoal, eu sou o Dr. Fábio Schutz, oncologista clínico da BP. Eu estou hoje aqui com vocês que eu vou discutir um pouco sobre a apresentação que eu fiz ontem no Congresso Europeu de Oncologia Clínica aqui em Madrid. Então eu tive o prazer de ser convidado para dar uma aula na sessão educacional de câncer de bexiga e câncer de rim, na discussão de tratamentos adjuvantes e neoadjuvantes. E o tema que foi dado para mim foi para discutir os aspectos globais ou as considerações globais sobre o acesso no tratamento do câncer de bexiga e câncer de rim. E o que eu discuti basicamente lá? Eu discuti basicamente 4 aspectos importantes que eu sempre levo em consideração nessa discussão do que é mais importante quando a gente discute acesso, que é a diferença da epidemiologia global. Então, é interessante observar que do ponto de vista de epidemiologia, a gente tem uma incidência de câncer de bexiga e câncer de rim maior nos países mais desenvolvidos. Isso possivelmente, eu não sei, isso pode ter talvez 2 causas. Ou a gente acredita que de fato tem uma incidência maior, mas a outra possibilidade é que os registros epidemiológicos ou estatísticos nesses países também é melhor, então eles conseguem capturar melhor a incidência de câncer de bexiga nos pacientes. Se a gente de fato acredita que tem uma incidência maior, pode ser que tenha outros fatores como genética, fatores dietéticos e algumas coisas nesse sentido. Do ponto de vista de mortalidade, eu também discuto que a mortalidade ela não foi tão diferente do ponto de vista de taxas de mortalidade absoluta pela população nos países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos, mas proporcionalmente, se a gente levar em consideração que a incidência nos países menos desenvolvidos ela é menor comparativamente com os países mais desenvolvidos, então a gente tem uma taxa de mortalidade proporcionalmente maior nos países menos desenvolvidos, como o Brasil. A outra questão que eu levo em consideração também na discussão é a questão de acesso regulatória, aprovação regulatória, o mercado de saúde, os sistemas de saúde. Então eu discuto basicamente a questão dos sistemas de saúde privados, públicos, os diferentes países envolvidos, como que é na Europa, como que é no Brasil ou na América Latina e assim por diante. A outra questão que eu levo em consideração é o acesso a estudos clínicos ou pesquisa clínica, protocolos de pesquisa clínica que os pacientes têm. Então, nesse sentido, a diferença é bem grande, porque nos países mais desenvolvidos, como Europa e mesmo Estados Unidos, a gente tem muito mais estudos em andamento nesses países. Apenas 10% dos estudos que correm no mundo estão em andamento, por exemplo, na América Latina ou na América do Sul. Então isso é importante, porque a gente acaba não tendo oportunidade de oferecer aos pacientes estudos clínicos que possam eventualmente beneficiar os pacientes. E a outra questão que eu levo em consideração é a questão econômica, né? Porque infelizmente essas drogas na oncologia que estão chegando cada vez mais, elas têm tido um custo muito elevado. Então isso acaba colocando uma sobrecarga econômica no mercado e não é todos os pacientes, todos os países que têm acesso a essas drogas caras, principalmente quando a gente está falando em relação ao mercado público ou os sistemas de saúde mais públicos. Quando a gente está falando em relação a países mais desenvolvidos, como a Europa e assim por diante, onde ainda assim a medicina é socializada, ou mesmo o Canadá, os pacientes acabam tendo acesso a coisas que no Brasil a gente não consegue nem pensar em ter acesso no mercado público. Então, eu tive 20 minutos para falar, foi uma experiência bastante interessante, bastante estressante, tive que preparar bastante, mas depois de acabar, eu acho que dá uma sensação de dever cumprido e é uma sensação bastante gratificante, tá?